Senhoras e senhores, sempre um prazer imenso, uma alegria inenarrável poder estar mais uma vez junto com vocês. Chegamos ao último tópico desse módulo de gestão da cadeia de suprimentos. E hoje, de maneira específica, nós vamos falar exatamente sobre o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Aqui. Bom, vamos lá. As empresas precisam, para competir no atual cenário, ter um processo que garantisse o atendimento de parâmetros como tempo, lugar, qualidade e informação. Tempo, já falamos diversas vezes, né? O cliente está cada vez mais exigente, cada vez mais querendo para ontem os seus produtos. De lugar, o produto tem que estar disponível para o cliente, onde ele precisa, onde ele quer adquirir aquele produto. Temos de qualidade, que é fundamental hoje para se manter no mercado, e informações, cada vez mais as informações são importantes. Pois esses são os fatores decisivos no processo decisório. Para você comprar um determinado produto, você vai perceber que esses elementos são fundamentais na sua decisão de compra. Então lembre-se, se a competição de um mercado, por um lado, busca o aumento da eficiência e a melhoria dos níveis de serviço ao cliente, por outro, obriga a uma redução contínua de custos. Perceba que é sempre possível reduzir custos. Eu dou sempre o exemplo da Toyota. A Toyota, uma época, por volta ali da década de 90, meados da década de 90, estava com uma crise muito séria. E eles chegaram para os seus colaboradores, para os seus funcionários, e fez a seguinte proposta, vamos colocar assim, para os seus funcionários: olha, se algum de vocês der uma ideia que reduza os custos, que sendo aplicada essa ideia, aconteça uma redução de custos, 10% do que nós economizarmos é seu, vai para o seu bolso. Preciso nem dizer que tiveram diversas propostas, e muitas deram resultado, e com esse projeto, com essa ação, a Toyota conseguiu uma redução de milhões de dólares nos seus custos. Por quê? Porque o funcionário conhece a empresa, conhece os problemas, conhece os ralos por onde acontecem as perdas, acontecem as despesas, acontece o aumento de custo. O principal destaque nesta atual conjuntura é a colocação em prática do conceito de Supply Chain Management, ou gestão da cadeia de suprimentos, por meio do qual o processo logístico, além da integração física, passa a ter uma integração estratégica. Integração, trabalho em conjunto, trabalho cooperativo, que objetiva a melhoria contínua dos processos, está sempre num processo de melhoria contínua, representada pela redução de custo, eliminação de desperdício e aumento do valor percebido pelo consumidor final. Lembrando, mais uma vez, apenas para ficar, já que esse é o nosso último momento, o que é uma cadeia produtiva? As diversas etapas de produção de produto que vão do fornecedor de insumo até o consumidor final. O que é uma cadeia de suprimento? As várias etapas de elaboração do produto, desde o fornecedor de insumo até o consumidor final. É a mesma coisa? Não, tem duas diferenças. Na cadeia de suprimento tem esse trabalho em conjunto, trabalho em parceria, essa integração estratégica, e tem o fluxo de informação, que é extremamente fundamental, como nós vimos no encontro anterior. Então perceba que a logística, ela trabalha com o cliente imediato e o fornecedor imediato. A gestão da cadeia de suprimentos, vocês podem perceber que a seta maior vai do fornecedor até o cliente do cliente. A necessidade de respostas cada vez mais rápidas às demandas geradas na ponta do consumo levou as empresas a buscarem estruturas cada vez mais flexíveis, com habilidades necessárias ao novo cenário econômico mundial. Já falamos sobre isso. Competição
PROS, maior exigência por parte do consumidor, produtos com ciclo de vida cada vez menores e assim por diante. Ao perceberem que responder a essas novas demandas, além de extremamente custoso, não seria possível na velocidade exigida pelo mercado, as empresas passaram a dar importância a todo relacionamento que permitissem esse atendimento. Então, ter uma boa relação com seus clientes, com seus fornecedores, os fornecedores dos fornecedores e clientes dos clientes é fundamental para que atendemos as exigências do cliente. Surgiu, então, como vimos no primeiro final de semana, no primeiro tópico desse módulo, o conceito de organização em rede, que nada mais é do que uma forma organizada de perceber todos os processos que geram valor para o cliente final. Mais do que perceber a organização em rede, ela procura integrar os processos, trabalho em conjunto, trabalho em corporativo, de forma a obter a máxima eficiência e eficácia na gestão do produto, desde as fontes de matérias-primas até a venda do produto acabado. É exatamente esse esforço de coordenação e controle dos processos de negócios envolvido na gestão de um produto que denominamos Supply Chain Management ou gestão da cadeia de suprimento. O Supply Chain Management, ou gestão da cadeia de suprimento, significa uma mudança conceitual na forma pela qual as empresas gerenciam a sua relação com o produto ofertado ao mercado, passando a compartilhar com os outros componentes da cadeia de valor os processos chaves de negócio. Perceba que essa troca de informação, esse compartilhamento, esse trabalho em conjunto, esse trabalho em parceria é a essência da gestão da cadeia de suprimento. E aí eu faço um parênteses aqui. Lembrando mais uma vez, eu já falei sobre isso. Se é difícil você fazer uma única empresa, trabalhar de forma cooperativa, de forma integrada, de forma conjunta, imagine o desafio que é fazer com que várias empresas alcancem esse objetivo. Então, a gestão do supply chain, da cadeia de suprimento, abrange a gestão de todos os recursos de produção, transporte, aquisição de todas as empresas envolvidas na cadeia produtiva. Então, como a gente vê aqui na imagem, é do fornecedor de insumo, passando pela indústria, distribuição, varejo, consumidor final. Só para ficar num exemplo prático, né? O suco de laranja, fornecedor dos insumos, da matéria-prima, passando pelo produtor rural, a indústria que fabrica o suco, a distribuição do atacado, varejo, até chegar no consumidor final. E o que diferencia uma cadeia de suprimentos de uma cadeia produtiva? Trabalho em conjunto, trabalho em parceria e, como estamos vendo ali na imagem, fluxo de informação. Fluxo de informação esse que vai do consumidor final, voltando, regredindo na cadeia até os primeiros elos. O termo gestão de supply chain, de cadeia de suprimento, é utilizado às vezes para designar apenas a gestão dos recursos de uma dada empresa para aquisição de produtos ou transporte, mas o conceito é bem mais abrangente, como falamos, de fornecedor do fornecedor e cliente do cliente, e ultrapassa as fronteiras de todos os envolvidos. Baseando-se principalmente na parceria de empresas entre diversos setores, indústria, atacado, varejo, esse é o grande pilar de cada uma das etapas do processo. Lembre-se, quando bem planejada e executada, a logística garante a redução de custos de transporte, de distribuição, dos estoques, da armazenagem, além de reduzir os erros e as perdas consequentes de um processo falho. Uma boa gestão da cadeia de suprimento tende a melhorar a eficiência e a eficácia das empresas. É necessário definir um modelo que consiga planejar, programar e controlar de maneira eficiente o fluxo de produtos, dos serviços e de informações por toda a cadeia. Então, é um processo que vai envolver todos os participantes da cadeia. E nunca é pouco refletir a necessidade de avaliar os seus fornecedores. Se nós estamos falando de alianças, estamos falando de parcerias, você necessariamente tem que avaliar o seu fornecedor. Eu costumo dizer que fornecedor
não é a união com o fornecedor não é igual casamento. Casamento, pelo menos para nós católicos, por exemplo, para a vida toda, né? Deus uniu, o homem não separa. Fornecedor não precisa ser assim. Fornecedor eu costumo dizer que é igual um namoro, né? Começa a namorar, o cara te dá flores, abre a porta do carro, te leva para jantar fora. Com o passar do tempo, isso fica para trás e aí começa a te tratar mal. Se o fornecedor faz isso, você tem que trocar. Então, começou um bom serviço, bons produtos, com o passar do tempo, isso foi ficando para trás, está na hora de avaliar se não é necessário trocar esse fornecedor. Mas não é só a avaliação do fornecedor, você tem que avaliar a sua própria empresa, e aí um processo, eu costumo dizer que a gestão da cadeia de suprimento é importante até para a autoavaliação da empresa, porque você necessariamente tem que fazer essa avaliação, e dos clientes também. A professora avaliar cliente, todo cliente é importante? Não. Se o cliente só te enche o saco, se o cliente só traz dor de cabeça, manda ele para o concorrente. Embrulha numa fitinha vermelha e manda para o concorrente. Cliente, você tem que preservar aqueles clientes que te dão lucro, aqueles clientes que não dão dor de cabeça, que não enchem o saco. Cliente problemático, você manda para o fornecedor, ou concorrente. Então, descobrindo através dessas análises os seus problemas, as suas ineficiências, sendo o mais transparente e honesto possível nessa avaliação. Lembre-se, muitas dificuldades existem na implementação deste novo conceito, pois torna-se necessária uma profunda análise da cultura da empresa e dos setores que irão compor a cadeia. Porém, o ganho que ela traz, os benefícios que ela traz, são imprescindíveis no mundo de concorrência que temos hoje. Os relacionamentos devem ser construídos com base na confiança mútua e o horizonte de tempo vai se deslocar do curto para o longo prazo. Você vai pensar grande, você vai pensar no futuro. Até porque montar uma boa gestão da cadeia de suprimento, transformar uma cadeia produtiva numa cadeia de suprimento, leva pelo menos 5 anos para você começar efetivamente a ter os resultados. Um dos elos, chamado elo mais forte, será o responsável pela coordenação do sistema e o seu desempenho neste papel será fundamental para o alcance dos objetivos. Eu vou dar um exemplo prático de uma cadeia de suprimento, onde o elo mais forte, no caso, vou falar da Kibon. Kibon faz sorvete, vocês sabem disso. E só que ela, para fabricar esse sorvete, ela precisa das frutas para fazer o frutari. Ela precisa da fruta, não é qualquer fruta que ela vai usar para fazer o seu frutari, o seu sorvete de fruta. Tem toda uma especificidade que a Kibon exige dos seus fornecedores. O que a Kibon faz? Eu sei disso porque a cidade natal, minha cidade natal, tem uma cooperativa que é fornecedora da Kibon. Minha cidade natal é a maior produtora de acerola do estado de São Paulo. E o que a Kibon faz? A Kibon vai lá, faz uma parceria com esses fornecedores. Para quê? Para que ela consiga essa fruta na qualidade, na especificidade que ela deseja. Para isso, a Kibon manda lá para o interior, lá para a cidadezinha, técnicos, agrônomos, para ensinar o produtor rural a fazer todo o manejo ali, toda a produção correta, da forma correta. Especialistas em logística, para que ensinar esse produtor a fazer o transporte da maneira correta, embalar da maneira correta, etc. Então, a Kibon ajuda esse fornecedor, dando uma estrutura que ele não teria sozinho, para que ele produza a fruta de acordo com as especificidades que a Kibon exige. Esse produto vai para a Kibon, ela faz o sorvete, ela faz a própria Kibon é responsável pelo transporte desse produto, e perceba que ela faz uma aliança, uma parceria com o varejo.
porque ela vai lá no ponto de venda, na padaria, no supermercado, no bar, enfim, na lanchonete, e coloca um freezer lá, aquele freezer específico, né, que todo mundo conhece, e sabe, quando a criança entra ali, tem sorvete, quero sorvete. Por quê? Porque aquilo ali é específico, tá? Aquilo ali é a marca da Que Bom que está ali, para o produto, para o sorvete ficar na temperatura certa, da maneira certa, e etc. Então perceba que a Que Bom ela trabalha com os fornecedores, ela ajuda os fornecedores, mandando, como eu falei, agrônomos, técnicos para ajudar o produtor a produzir melhor, a fazer um transporte correto, etc. E vai para o outro lado, nos clientes, no varejo, entrega um freezer lá, monta bonitinho, tal, para vender. Então ela trabalha com toda a cadeia. E ela é o elo mais forte. Isso acontece também com Del Valle, isso acontece com outras empresas, estou dando exemplo da Que Bom só para a gente entender. Dada a complexidade deste novo arranjo, que passa a ter uma dimensão interorganizacional, ou seja, entre várias organizações, a medição do desempenho necessita de indicadores que permitam o controle da performance da cadeia como um todo. Você não vai avaliar a empresa individualmente, você vai começar a avaliar a cadeia como um todo. Importante lembrar que o elemento humano é de suma importância e, portanto, deverá ser treinado intensamente e estar preparado para essa nova realidade. Você tem que capacitar, você tem que treinar os seus funcionários, e isso é extremamente, isso é importante para qualquer empresa, mas, enfim, principalmente quando a gente fala em gestão da cadeia de suprimento. Em muitos casos, haverá necessidade de troca ou substituição de participantes durante o processo. Quais fatores são importantes para um bom desempenho de uma cadeia de suprimentos? Planejamento. Nos processos logísticos, o planejamento é o alicerce sólido para garantir a boa execução das atividades. Sistema integrado. Todos os processos e áreas devem ser interligados. É necessário integrar as atividades logísticas e o ERP, o Enterprise Resource Planning, tecnologia da informação é fundamental nessa integração. Fluxo de materiais, uma boa visão do processo é necessária e ele deve ser contínuo e progressivo, esse fluxo de materiais. Simplificação significa buscar a melhor prática, conseguindo reduzir, combinar ou eliminar movimentos ou equipamentos necessários. Tal atividade é necessária? Então ela fica. Não serve para muita coisa, tira. Simplifica as coisas, você vai ser mais eficiente. Padronização. A padronização de métodos, documentos, equipamentos facilita a vida e reduz o tempo e minimiza erros. Flexibilidade. Uma das palavras mais importantes do processo logístico, não pode haver rigidez, engessamento, tem que ter a possibilidade de encontrar o plano B, de fazer de outras formas. Manutenção. Planejamento, planejar a manutenção preventiva e o reparo programado de processos e equipamentos. Não estou falando só de equipamentos, processos também é forma de se fazer as coisas. Obsolescência, substituir métodos e equipamentos obsoletos por métodos e equipamentos mais modernos, sempre pensando em formas mais eficientes de se fazer as coisas. E o controle é uma das atividades mais importantes da logística, controlar o que se fez. Quando aplicado, reduz erros, problemas e permite ajustes ao processo. O surgimento do Supply Chain Management, da gestão da cadeia de suprimentos, nós já falamos, está ligado ao surgimento do conceito de ERP, o Enterprise Resource Planning, ou traduzindo para o português, Sistema de Informação Gerencial. O uso da tecnologia no mercado cada vez mais competitivo, em que cada centavo conta, pode ser a diferença entre a vida e a morte de um negócio. Quer um exemplo? Eu vou mostrar um exemplo para vocês do Pão de Açúcar. No centro de distribuição do Pão de Açúcar em São Paulo, o número de cargas recebidas diariamente triplicou nos últimos 2 anos. Nas lojas do grupo, o índice de falta de produto caiu de 25% para 4%. E o tempo médio de armazenamento de mercadoria passou de 40 dias para 10 dias. Isso tudo graças à implementação de um bom sistema de gerenciamento de informações.
Com menos estoque e mais espaço, foi possível colocar novos produtos na loja, ou seja, você aumentou a diversidade de produtos, a oferta de produtos. E você sabe disso. Às vezes você deixa de fazer compra num supermercado perto da sua casa para ir fazer compra num supermercado mais longe, porque você sabe que lá você vai encontrar tudo que você quer. Então, às vezes a pessoa anda mais para ir num lugar onde sabe que vai ter tudo que ela precisa. Então, lembre-se, a eficiência e o bom atendimento ao consumidor, que sempre foram importantes, hoje são fundamentais. Por isso, a gestão da cadeia de suprimento é tão importante. Estou à disposição de vocês para perguntas, dúvidas e comentários pelo WhatsApp e pelo e-mail. Espero que vocês tenham gostado do módulo. Peguei os tópicos principais, os mais importantes, para que vocês pudessem ter um conhecimento, pelo menos, introdutório aí da gestão da cadeia de suprimentos. Infelizmente, esse módulo foi virtual, né, foi remoto. Eu sinto muito, porque eu sempre aprendo muito com vocês naquela troca de ideias, naquela troca de discussão, mas infelizmente é o que temos para o momento. Quero me despedir, lembrando a necessidade de se cuidar, de usar máscara, de manter o distanciamento social. Cuidem-se e até a próxima, se Deus quiser.